funcionando. Olá amigos, assinantes e amigos da revista Coaching Brasil, estamos aqui para mais uma conversa de coach e agora conversando com Eugênio que participou do nosso dossiê falando sobre dinâmicas humanas e Eugênio escreveu um artigo falando sobre nutrição. Eugênio é nutricionista e ele vai falar um pouquinho dele e um pouquinho também dessa temática que ele colocou aqui no seu artigo. Eugênio, seja bem-vindo à nossa conversa. Muito grato. Eugênio Lacerda, meu nome, nutricionista. Faço atendimento, né, na parte com os pacientes e na maioria das vezes esse atendimento leva por um caminho que foge do roteiro, porque cada paciente é um paciente diferente. E quando eu comecei a estudar as dinâmicas humanas, por exemplo, aí eu vi que mais ou menos os pacientes se encaixam em determinados grupos de postura, de jeito de falar, de forma de agir, de resistências. E depois que eu fui convidado para fazer o artigo, eu peguei todos os fichários dos meus pacientes, todos, e comecei a ler todos novamente. E eu saí separando em grupos. E foi basicamente o resumo que eu fiz no artigo. Então isso me facilitou muito, principalmente não para identificar o paciente, mas para colocar a dinâmica minha a serviço da dinâmica do meu paciente. Porque se o paciente ele tem ansiedade em ver resultado, se eu continuar num ritmo que seria o meu ritmo normal, chega uma hora que a gente não tem mais comunicação. Então é muito mais para identificar como eu devo agir dentro da minha dinâmica do que dentro da dinâmica do próprio paciente. Porque é muito rápido para identificar a dinâmica minha, mas a dinâmica de um paciente às vezes não é tão rápida. Então tem alguns detalhes e eu saí estudando, diferentemente dos outros participantes do dossiê, que tem uma experiência maior com a dinâmica humana, com o tema das dinâmicas humanas, eu fui tentando enxergar nas pessoas como elas seguiam determinados padrões. Fantástico. E por coincidência os grupos se apresentaram bem semelhantes aos padrões que são apresentados dentro das dinâmicas humanas. Então, o exemplo mais clássico é o paciente que sempre acha que fez tudo errado. Mesmo fazendo 99% das coisas certas, ele sempre acha que fez 1%, errou tudo, estragou tudo. E depois que a gente começa, quando eu percebo isso, eu vou mostrando para ele até com contas. Olha, quantos dias você fez, quantos dias, ele vai percebendo que ele fala, olha, é mesmo, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu achava que era um ou outro, não, tem um certo grupo de pacientes que fazem isso. Outros pacientes querem saber tudo, nos mínimos detalhes. Se eu falo, nós vamos tratar o carboidrato, ele, então me explica. Aí eu tenho que explicar no detalhe, faço um papel, explico como funciona e ele adora. Tem pacientes que chegam, ficam olhando para mim, eu pergunto e ele fala, sim. Não. Acho que sim. Mais ou menos. E eu vou tentando cavar. Aí eu percebo que tem algumas perguntas que eu consigo... um anzol, sabe? Com um pequeno anzol. Então esse é o trabalho hoje das dinâmicas humanas, usado assim para a parte de anamnese, a própria preparação de um plano alimentar. Se uma pessoa gosta de regras, você tem que colocar às vezes até o horário que ela faz, ela adora. Tem pessoas que você coloca o horário, é um inferno, porque ela nunca é 8 horas, nunca é 8h30. Então ela se perdeu das 8 horas, ela não faz 8h30, ela vai fazer às 8 horas. Então é muito dinâmico. Tem pacientes que se deixar fica a tarde inteira conversando. Porque ele começa a falar do feijão que ele comia quando era criança, que a avó dele fazia. Aí eu vou... Se eu não percebo que eu estou ficando impaciente, eu já ia... Mas vem cá, e agora? Aí quebra a conexão, ele já fica triste, já acha que eu não estou interessado. E isso fez também com que eu entendesse que alguns pacientes dizem que não gostaram de um nutricionista, por exemplo, ou de um médico, ou de um psicólogo, porque às vezes a dinâmica não casou. E aí eu comecei a dar certo valor a essas diferenças, muito mais, porque elas são o que faz o trabalho crescer. O meu trabalho hoje é perceber quando eu estou
numa situação que eu deveria chegar e falar, não, mas pode ser mais rápido, e falar, mas peraí, qual é a dinâmica que eu tenho que estabelecer aqui? Será que eu não tenho que estender? Realmente essa consulta talvez eu precise de 2 horas. Talvez essa aqui eu precise de 40 minutos, 30 minutos. Isso cria uma certa relação muito mais tranquila. Dá um pouco mais de trabalho, porque cada consulta é sempre diferente, não dá para ter um protocolo correto. Ah, não, faça isso e imprimir, sabe, um protocolo e entregar para a pessoa, não dá. Tem gente que não quer receber protocolo, quer receber pelo WhatsApp. Olha, estou aqui, mensagem 1. Estou aqui, acabei de comer, estou sentindo dor de estômago. Aí eu comi alface, cenoura, aí você fica olhando e fala, e pus um tempero que eu nunca pus. Ah, o quê? Ah, eu usei molho inglês. Eu falo, você comeu alguma vez? Não, nunca comi. Será que foi isso? Aí eu tenho que mandar uma resposta. Aí depois ele disse que comeu uma bomba de chocolate, aí que tomou um cafezinho, um detalhezinho. Eu falo, tá vendo? Então é bem dinâmico. Fantástico. Isso tem auxiliado muito. Na elaboração, principalmente na adesão ao plano, que é o mais difícil na nutrição, é a pessoa aderir. Eugênio, deixa eu te fazer uma pergunta para juntar com tudo isso que você falou, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Então é uma pergunta que eu ia te fazer lá no comecinho, e a pergunta é bem simples. Quem é você? A pergunta pode ser simples, mas a resposta nunca é. Porque essas são as 2 perguntas mais difíceis, que é quem eu sou e o que eu quero. Essas são as mais difíceis. Eu sou um pesquisador, tá, do desenvolvimento humano. E dentro dessas pesquisas do desenvolvimento eu vi que uma base de construção, que é uma base muito antiga, e fortemente enraizada nas nossas histórias passadas, é a alimentação. Nós fazíamos tudo em torno da fogueira, depois que descobrimos a fogueira, nós fazíamos tudo em roda, o que se compartilha é o alimento, e isso vem junto com a nossa história durante esses últimos milhões de anos aí. Sempre foi uma atração pesquisar como isso funcionava. Há uns 30 anos, 20 anos, 25, 30 anos que eu estudo sobre alimentação, e eu sempre chegava no mesmo ponto e falava, gente, tem alguma coisa errada. Não é o alimento que pode estar provocando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque o alimento já existe junto, e a gente vivia e nós estamos com ele há muitos anos. E aí eu comecei a estudar, já tive outras profissões também. E quando eu comecei há uns 20 e poucos anos a estudar um pouco mais no detalhe dos alimentos, a composição, isso foi criando um certo ânimo para numa determinada hora voltar e sentar no banco de uma universidade e falar, agora eu vou me formar nutricionista e vou colocar em prática aquilo que eu estudei durante esse bom tempo. Então eu sou um pesquisador. E cada paciente, para mim, é uma incógnita. Não importa o quadro dele. Se é um quadro de diabetes, eu observo e é como se eu esquecesse tudo que eu estudei de diabetes e ter que estudar tudo de novo. Então, eu pego o livro, eu olho, eu vejo os novos trabalhos, eu vejo que tipo de medicação, comparo outro tipo de atitude que pode ser, outro tipo de abordagem nutricional que pode ser dada. Às vezes não é nem uma abordagem nutricional, às vezes é uma abordagem comportamental. Às vezes tem alguns itens que precisam ser orientados. Casos simples de diabetes baixa, mas é um caso constante, e você olha todos os exames e fala, tem alguma coisa errada, e você começa a buscar as informações e descobre que a pessoa vive muito estressada, vive sob pressão de alguém da família para fazer isso, fazer aquilo, e ela tem uma alimentação razoável. Aí você olha e fala, olha, não dá para a gente reduzir a pressão em cima, e reduz a pressão, a pessoa começa a melhorar. Casos de anorexia, a família reduz a pressão, a pessoa começa a se descolar da anorexia e começa a desenvolver um processo. Então, cada caso que chega tem que dar uma estudada, porque os corpos são todos diferentes. A gente diz que existe a justiça da individualidade metabólica. Ela é justa, porque a individualidade metabólica é justa com cada um.
Que incrível. O pessoal me pergunta, mas as pessoas ficam doentes? Eu falo, não, não ficam doentes. As pessoas se ajustam. Só que tem alguns ajustes que encurtam a vida. Mas o corpo, ele nunca fica doente. Ele está sempre compensando uma coisa com outra. Ele desregula, mas ele não fica doente. E essa discussão, como dizem, né? Mas se não tem corpo doente, não tem corpo são. Eu falo, olha, o corpo são é muito relativo. Às vezes tem gente que está são, aparentemente, e na realidade não está. Porque existe um conjunto corpo, existe um conjunto mente, existem as crenças, que são muito importantes no próprio relacionamento com o corpo, no relacionamento com as pessoas. E o alimento é base. Dizem, né, que no Brasil o lugar mais comum da casa, que fica mais cheio de gente, é a cozinha. Porque sempre foi assim, né? Há muitos e muitos anos a gente se reúne na cozinha, a gente prepara os alimentos. Então, e no próprio, tem um filme que fala sobre isso, creio eu que é o Ratatouille, que fala sobre a lembrança que as pessoas têm quando consomem determinados alimentos. Então tem uma carga emocional que para um tipo de dinâmica é muito forte. Para um outro tipo não é indiferente. Então, se eu consigo encaixar essa avaliação da pessoa, do meu paciente, a gente acaba desenvolvendo muito, cresce muito rápido o desenvolvimento. Legal. Agora, me diga uma coisa, foi o Eugênio das dinâmicas humanas que encontrou a nutrição ou foi o Eugênio nutricionista que encontrou Boa as pergunta. dinâmicas? Boa pergunta. Para mim, as dinâmicas humanas, elas existem. O que foi feito é que eu consegui desvendar. Na realidade, elas já aconteciam. Eu só consegui perceber que eu estava trabalhando com dinâmicas humanas quando eu tive conhecimento do termo dinâmicas humanas. E aí eu vi que mais ou menos o que eu fazia não era tão tipificado, não era tão claro para mim que era dinâmicas humanas. Mas depois que eu fiz a análise de todos os meus pacientes e de todos os meus memorandos e tudo dos fichários, eu vi que realmente era aquilo. Eu já estava tentando montar um certo padrão de alimentação para um determinado grupo, diferente de outro grupo. Eu agia com um determinado grupo, sempre tentando incentivar. Com outro grupo eu explicava nos mínimos detalhes. Então foi melhorando ao ponto das dinâmicas humanas encontrarem um nutricionista que trabalhava sem saber que existiam dinâmicas humanas dentro de uma tendência. Só que ficou mais claro. Essa questão eu já tinha percebido tem outras técnicas, outros grupos, outras formas de fazer análise, que existem várias aí, mas eu nunca tinha conhecido as dinâmicas humanas. Mas aí eu percebi que o que eu fazia foi ao encontro das dinâmicas humanas. E as dinâmicas humanas acabaram me encontrando. Eu acho que é isso que responde. As dinâmicas humanas me encontraram. E eu imagino que você está trabalhando essa questão de nutrição, né? Observando essa diferença dos seres humanos e como é que eles funcionam, deve ser um casamento muito legal, porque dá para personalizar muito mais as coisas, né? Dá para personalizar muito mesmo. Às vezes, dois pacientes, eles são muito próximos. Com um funciona e com o outro não funciona. Aí eu falava para ela, mas por que não funciona se o quadro é muito parecido de um com o outro? E aí eu ia para o outro lado, eu pegava, bom, deixa eu ver o que tem de diferente. A diferença às vezes é um detalhe mínimo. Um mora sozinho e outro mora com a família. Então, o que mora sozinho, que gosta de grupo, fazer comida para ele não é nada agradável. Então não adianta eu dizer para ele, faça um prato disso ou um prato daquilo. Ele prefere comprar ou comer algo rápido. E aí eu olho e falo, caramba, como eu vou poder interferir? É difícil. Aí eu troco coisas que não precisam ser feitas. Por exemplo, fruta. Fruta ninguém precisa fazer. Eu vou, olha, carrega um pouco mais de fruta. Tira um pouco mais essa massa que você come pronta e carrega mais um pouco de fruta. E aí a gente vai tentando ajustar para ver se o quadro melhora. Quando o quadro começa a melhorar, aí eu começo a atuar de outra forma. Eu falo, tá vendo? Olha, você já melhorou. Melhorou aqui, vamos trocando.
e aí melhora o ânimo da pessoa, ela vê que está dando resultado, e aquele ponto que é nevrálgico, que é o comer junto, acaba sendo levado, porque ela mora sozinha. Então é o paciente que está dentro de um plano alimentar e quando sai com o grupo, quebra totalmente. E chega às vezes, nossa, eu fui com um grupo, aí era ruim, né? Porque estavam todos comendo pizza, e eu lá com a minha fruta, aí eu fui lá e comi pizza. Então eu entendo isso como a forma que a pessoa consegue fazer. E isso faz uma diferença enorme, enorme. Não existe dieta que não funciona. Toda ela funciona, mas nem todas funcionam para todas as pessoas. Exatamente. Por isso que dá trabalho. Dá muito trabalho, porque cada pessoa, às vezes, um brócolis faz a diferença. Tem um caso de um paciente que falou que não queria brócolis de jeito nenhum. E foi uma receita lá com brócolis. E aí, numa outra situação no hospital, deu uma confusão, porque ele falou, eu pedi que não era para ter brócolis, tem brócolis, e o cara odeia brócolis. Então não adianta dizer para ele comer brócolis. E às vezes isso, para a pessoa, pode ser considerado como um desrespeito. Sim. Eu falei que não queria brócolis e veio brócolis. Porque ele tem um jeito de os detalhes serem importantes. Então, se chegar para ele e considerar o brócolis como qualquer, para ele isso é quase um insulto. Sim. Porque o brócolis tem uma força negativa para ele tão forte que é difícil chegar e falar, não, mas o brócolis é bom. Não adianta, não vai comer brócolis. Então não adianta eu pedir que comer brócolis. Se é com brócolis, imagina com as outras coisas. Com certeza. Uma bebida gasosa, um café, um chá, um tipo de alimento específico que a mãe faz, uma macarronada, uma pizza. Tudo isso conta no detalhe. E quando a pessoa tem um grau de resistência maior, aí fica muito difícil. Porque o objetivo não é trocar a alimentação, às vezes, da pessoa, é tirar a pessoa da zona de risco. Exato. O mais importante não é a dieta em si, é que a pessoa saia da zona de risco. E muitas vezes eu tenho que adaptar. E cada dinâmica mostra uma adaptação diferente. Fantástico. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom. Agradeço esse nosso papo, Eugênio. Opa, Adorei. eu que agradeço. Adorei. E esse nosso papo aqui, ele é muito interessante porque mostra o uso das dinâmicas humanas, essa compreensão do ser humano nas suas variedades possíveis, né, que são muitas as nossas combinações. E como é importante a gente contemplar essas diferenças para aplicar aquilo que a gente faz, no seu caso, trabalhar a nutrição. Né? Fantástico. Que mensagem final você deixa para os nossos leitores? Olha, o ser humano é um universo inteiro a ser desvendado. Tá? E a nutrição pode ser uma forma de se começar. Maravilha. Gratidão, meu caro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até mais. Muito bom.